Queridos irmãos e irmãs, vou meditar na liturgia do sábado da primeira semana do tempo comum. A liturgia de hoje aplica-se de maneira muito clara àquela palavra de Jesus: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, e as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino de Deus. Então vamos refletir sobre esta realidade. Na primeira leitura, nós encontramos a eleição de Saul para ser rei de Israel. Nós ouvimos que não havia homem mais perfeito, mais belo do que Saul. E foi a pessoa escolhida por Deus para se tornar o primeiro rei de Israel. Então o profeta Samuel, cumprindo a sua missão, como era, segundo a lei daquele tempo, vai ao encontro de Saul e derrama o óleo sobre a sua cabeça, ungindo-o como rei de Israel. Mas essa pessoa que Deus escolheu, sendo humanamente perfeita, vai se tornar uma pessoa que será um grande mal para o povo hebreu. Exatamente esta é a realidade que temos que refletir. Mesmo que sejamos bons, temos que cuidar da nossa vida, da nossa alma todos os dias, porque poderemos nos perder, como se perdeu Saul diante daquilo que ele tinha recebido de Deus para reinar sobre o povo israelita. Diante desta realidade, percebemos que Deus respeita as nossas escolhas, como Deus respeitou as escolhas de Saul de desviar-se do caminho do bem. Por outro lado, encontramos no Evangelho a figura de Levi, um cobrador de impostos, Mateus, que está ali na coletoria dos impostos, e Jesus se aproxima de Levi e faz o chamado para que ele seja o seu seguidor. E diante desta realidade, nós poderemos entender: Saul, que era um perfeito, se perde. Levi, que era um homem de vida errada, se torna o grande apóstolo São Mateus. Então podemos perceber que a liturgia de hoje é um convite para refletirmos sobre a frase que eu mencionei no início da reflexão: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, e que as prostitutas, os cobradores de impostos, vos precederão no reino dos céus. Aí ali, Jesus começa a conviver com aquelas pessoas de má vida. Vai fazer refeição com Levi e seus amigos. Imediatamente os fariseus de plantão começam a criticar Jesus por andar com pessoas de má vida. E Jesus ensina aos seus críticos que ele não veio para as pessoas de vida certa, para os santinhos, mas os pecadores, porque não são as pessoas sãs que precisam de médico, mas sim os pecadores. E entendamos porque Jesus sempre foi ao encontro das pessoas pecadoras e usou da sua misericórdia, como usou com Mateus, o Levi do Evangelho de hoje, como usou com Zaqueu,
como usou com aquela prostituta pega em flagrante adultério, como usou com Nicodemos e está usando conosco hoje da sua misericórdia, para que, buscando a conversão do nosso coração, nós poderemos também, mudando de vida, experimentarmos a riqueza da graça de Deus derramada sobre aquele coração até então impuro, sujo, que era o coração de Levi. Que nós, na situação que estamos hoje, recorramos à graça de Deus, porque Ele pode nos purificar e fazer cada um de nós, homens e mulheres, transformados, transformadas pela grandeza do seu amor, e que nunca sejamos um Saul, pessoas boas que se deixam se corromper, mas reconhecendo-nos pecadores, nos tornemos santos como São Mateus, que depois da sua conversão viveu durante toda a sua vida uma fidelidade profunda à santíssima vontade de Deus. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.